Então vamos lá. Só gravar aqui. Para quem precisar depois da aula. Então vamos lá, ó. Quantas peças vocês têm do Tangram mesmo? 7. 7 peças. Que é o valor total aí que vocês têm de peças, certo? Você já escreveu outra coisa antes do livro? Não. Só escrevi isso aqui agora. Então vamos lá. Nós temos 7 peças referente ao Tangram, ok? Como nós estamos conversando aqui. Então, essas 7 peças, as 7 peças que formam o todo, que é o quadrado. Se vocês juntarem todas as peças, vocês irão perceber que vocês irão formar um quadrado, tá? Então, imagine o seguinte, eu peguei um quadrado inteiro. Então, aqui, ó. Então, nós temos, ó. Eu peguei o quadrado. E foi dividido ela em 7 peças. Tá diferente. Tem que desenhar ou não precisa? Oi? Desenha ele? Desenho. Não precisa não. Só, você já tem o Tangram na mão aí. Só pra professora ilustrar aqui. De você vai ficar mais bonitinho que o da professora, né? Só pra gente ilustrar aqui um pedacinho só. Só puxar aqui. Só pra ilustrar. Bom. Aqui. E a gente fecha aqui. Então, vamos lá. Só aqui é só para ilustrar, só, tá? Então, nós temos aqui, ó. Peça 1, 2, peça 3. Só vamos sair 4, 5, 6 e 7. Só para fazer uma ilustração aqui, tá ok? Só para ilustrar. O quadrado, ele representa para vocês o todo, tá? Que é a parte total que nós temos. O que eu fiz com o quadrado? Peguei o quadrado e dividi ele em 7 peças. Então, se a gente for pensar em forma de fração, o número 7, ele representa a parte dividida do todo. Se eu perguntasse para vocês, vocês estão aí com o Tangram na mão de vocês. Você escreveu? Oi? Repete o que você escreveu. Parte dividida do todo. Se eu perguntasse para vocês agora, referente à fração, para a gente poder montar. Se eu perguntasse assim, ó. Deixa eu pegar uma atividade aqui. Se eu perguntasse para vocês agora assim, ó. Quantos triângulos pequenos eu tenho no meu Tangram? Eu quero representar a duelo em forma de fração. Quanto seria? Olha na mão de vocês. Vocês estão com o Tangram na mão.
Quantos triângulos pequenos vocês têm formado? Eu não ouvi, repete de novo. A pergunta que eu fiz: quantos triângulos pequenos vocês têm para formar o quadrado? Eu quero em forma de fração. Isso! 3/7. Então, do todo que nós temos, né, que é o 7, foram feitos 3 triângulos. Agora, Não, se tá perguntando quantos triângulos o Tangram tem, não é? triângulos pequenos tem dentro do Tangram, isso mesmo. Sim. Agora, se eu perguntasse assim, quantos triângulos maiores eu tenho no Tangram? A resposta eu quero em fração. 2/5. 2/5. Quantos? 2/7. 2/7. Lembra, pessoal, ó, novamente, o nosso quadrado aqui, que é o Tangram, que nós colocamos as peças, está dividido em 7 partes. Então, no caso, eu tenho 2 triângulos maiores de um quadrado de 7 partes. Agora, se eu perguntasse para vocês, referente ao quadrado, quantos quadrados eu tenho nessa peça? 1/7. Isso, 1/7. E se eu perguntasse para vocês, e referente ao paralelogramo, quantas peças vocês têm? 1/7. 1/7. Vamos aproveitar essas informações que nós temos, tá? E se eu perguntasse para vocês o seguinte, o quadrado grande, qual seria a sua fração? 1/7? O quadrado grande Mas tem 2 quadrados, pro. seria 1/7? Eu acho que só tem um quadrado. Porque é um quadrado inteiro dividido em 7 partes. Opa, aí! Então, eu vou colocar aqui, ó, o quadrado grande. A nossa colega falou que representa um inteiro. Que, na verdade, seria 7 dividido pelo número 7. Então, o quadrado grande, ele é o todo. Então, representa o valor de um inteiro. 7/7? 7 por 7 representa o inteiro. Vamos chegar lá agora, tá? Copiou essa informação aqui no caderno de vocês? Essa informação. Calma aí, vou tirar print. Tira print dessa informação que eu vou apagar aqui. Vamos aproveitar, já que nós estamos trabalhando ainda com um pouquinho de fração. O que a professora vai falar aqui, vocês já chegaram a ver lá no 5º ano de vocês, tá? O que nós temos aqui, ó? Nós temos que a fração, ela tem nomes, tá? Eu tenho tipo de fração. Se a gente for olhar aqui, eu tenho 3/7, 2/7, 1/7 e também 1/7.
Essas frações que a professora acabou de falar, ela é chamada de fração própria. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tipos de frações. Então, nesse caso aqui, ó. Acabei de falar para vocês. 3/7, 2/7 e 1/7. Ela é chamada de fração própria. Vocês podem estar perguntando assim, professor, o que é uma fração própria? A fração, a segunda é 2/7. É, 2/7. E a terceira? 1/7. Então, vamos lá. O que é uma fração imprópria? É quando o numerador Fração própria? é menor que o denominador. Ok? Toda vez que eu tiver que o meu numerador for menor que o denominador, nós vamos chamar de fração própria. O que acontece? Porque eu estou pegando a parte de baixo, que é a maior, e eu estou colocando na parte de cima a quantidade que eu estou pegando da parte do todo. Então, esse número pequenininho, nós chamamos de fração própria. Então, seria 1/7, 2/7, 3/7. Se eu tivesse, eu podia ter 6/8. Eu poderia ter 1/10, 1/100. Então, todos os números que são menores, tá? O denominador, o numerador que é menor, chamamos de própria, tá? Só pra gente lembrar o seguinte, vai ficar bem mais claro para vocês. A fração, ela representa uma divisão, tá? E por ser chamado fração própria, se eu pegar o numerador e dividir pelo denominador, vai dar um número decimal, tá? Agora, no caso, dúvida aqui, meus amores? O número decimal é tipo 1, 2, 3, 4, que vai até o 10, né? Número decimal é 1/10, 2/10, 3/10. É número com vírgula. Entendi. Então, se eu fazer aqui, por exemplo, 3 dividido por 7, eu vou por vírgula. Isso. Ó, o 3, ele é menor que o número 7. Então, quer dizer que é um número decimal. Vai ser um número com vírgula, tá? Agora, no caso, se eu tiver assim, ó, 12 quintos, eu tenho 4 nono, conta, 9 quartos, e se eu tivesse, por exemplo, 25 sexto. Olha a diferença. O número 12, ele é maior que o número 5. O número 9, ele é maior que o número 4. O número 25, ele é maior que o número 6. Então, aqui nós vamos chamar de fração imprópria. Ela é chamada de fração imprópria quando
numerador é maior que o denominador. Então, ela é chamada de fração imprópria. Se eu dividir esse número, vocês vão perceber que a casa inteira dele vai ser 1, 2, 3. O exemplo, vou pegar aqui, ó. 12. Eu quero dividir pelo número 5. Então, não tem como a gente falar, por exemplo, 12... não tem como falar, tipo, 12 avos quinto. Não, é 12 quintos. 12 quintos. Isso. Isso é impróprio ou não? Ou a gente... Essa é uma fração imprópria. Então a gente não se usa quando ela é imprópria? Não, a gente usa normalmente. Só estou dizendo o tipo de fração que pode aparecer para vocês. Ou para o 25 a gente fala 25 avos? 25 sexto. Se o 25 tivesse embaixo, no denominador, seria 25 avos. Ah, tá. Então é só quando ele tá embaixo. Isso, ó. Só para entender a minha fração imprópria aqui, ó. Eu tenho aqui 12. Eu quero dividir pelo número 5. Então, aqui vai ser 2, que é o mais próximo. 2 vezes 5, 10. Para chegar no 12, falta 2. Aí eu olho o seguinte, ó. O número 2, ele é menor que o número 5. Eu não consigo dividir. Então, o que nós vamos colocar? Eu vou colocar um 0 e a vírgula. E comparo de novo o que sobrou no resto. O número 20, ele é maior que o número 5. Então, eu não preciso colocar nada aqui desse lado. Posso fazer a divisão direto. 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Para chegar nele, 0. Ó. Ele é um número decimal ou não? Ele é um número decimal, porque eu tenho uma casa inteira e eu tenho uma casa decimal, ok? Se eu fosse falar, seria 2 inteiros e 4 décimo, tá? Então, toda vez que eu fizer a divisão de uma fração imprópria, também vai ser um número decimal. Só que ele vai ser um número decimal, a casa inteira sempre vai ser diferente de 0, tá? Então, pode ser número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e assim por diante, tá? Eu vou demonstrar essa daqui, que a professora não fez, ó. Que me perguntaram aqui. Não. Oi? O salário tá 3%. Tá 3%, meu amor? Pouco a pouco já tá acabando. Falta 8 minutos. Falta 8 minutinhos pra acabar. Vamos torcer pra ele vai sobreviver. Vamos torcer aqui. Falta só 8 minutinhos. Aqui eu não demonstrei aqui a divisão. Quando eu falei que era da fração própria, ó. Se eu pegar aqui, ó. Vou pegar aqui 3. Só pra vocês entenderem. Dividido pelo número 7, ó. O número 3, ele é menor que o número 7. Então, não dá para dividir. Nós fazemos o quê? Coloca um 0 em cima, um 0 embaixo e a vírgula. Aí eu olho. O 30 agora é maior que 7. Eu posso dividir. 30 dividido pelo número 7, o próximo aqui é o número 4. 4 vezes 7, 28. Para chegar no número 30, falta 2. Aí eu olho no meu resto. O 2 não dá para dividir pelo número 7. Então, eu coloco só o 0 aqui, ó. E comparo de novo. Então, nós temos o 20, ele é maior que o número 7. Então, eu consigo dividir. Então, vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Para chegar no 20, falta
6. Eu vou parar por aqui que eu não vou até o final, tá? Só pra gente entender aqui a diferença daquela pra essa aqui. Por causa do decimal. Fração imprópria, própria, eu falei que ela é... que o numerador dele ele é menor. Por quê? Ó, olha a divisão. Da fração própria, então sempre vai dar 0. Isso, ó. A minha casa inteira começa de 0. Ok? Quando eu falo de uma fração imprópria, a casa inteira aqui, ó, ela é diferente de 0. Então, para vocês entenderem bem isso, tá? Própria, casa inteira. Quando eu for dividir, começa de 0. Imprópria, quando eu dividir o numerador pelo denominador, sempre diferente de 0, independente do número ali, tá? Dúvida aqui? Há alguma pergunta? Ô, Pro, licença pra tirar print? Ah, tá. Vamos lá, então. Se tiver pergunta, me fale. Foi 1 hora de aula, mas foi rápido. Oi? Foi mesmo. Foi 1 hora de aula, mas foi rápido. Foi? É porque a gente começou com a prática experimental, foi por isso. Porque se tivesse começado com a prática, ia ser rápido também, eu acredito. Alguém depois anota pra mim os nomes dos alunos e me manda pra mim, tá? Eu anoto. Tá, então você anota e me manda depois. Tá bom. Tá. Coloca o nome aí no chat. Isso, todo mundo coloca o nome no chat direitinho pra colega passar pra professora. Posso apagar aqui? Pro, no começo da sua aula eu já coloquei. Tá. Então vamos lá, ó. Outro tipo de fração. Eu vou aproveitar aquele gancho que a nossa colega falou do inteiro. Vou aproveitar. Fração aparente. Então, eu vou aproveitar aquele gancho que ela falou de referente ao inteiro. Lembra que eu falei para vocês que o quadrado grande, ele representaria 7 sobre 7, né? 7 sétimo, né? Seria isso aqui, ó. 7 sétimo. Se você for olhar o seguinte, ó. O numerador e o denominador têm o mesmo número. Ele é igualzinho. Então, na verdade, aqui representa o número 1. Representa a minha parte inteira. Por isso que ela é chamada de aparente. Então, toda vez que eu fizer a minha divisão desse número, vai aparecer esse 1 inteiro aí pra nós, né? Então, sempre vai dar 1. Se der, tipo, 8 oitavos, vai ser 1. Sétimo, 7. Isso! É uma fração aparente. Ela é uma fração assim, como se fosse assim. Parece que é uma fração que quer enganar a gente para fazer a conta, tá? Mas a verdade é isso. Então, fração aparente quando na divisão. Professora, Oi? antes de você tem, eu coloquei assim, ó. Representa a minha parte inteira. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Isso mesmo. Quando aparece a parte inteira. Na verdade, seria aí o número 1, né? Essa seria a minha fração aparente. Deixa eu ver se ela ver aqui o horário para não perder. Falta 2 minutinhos, ó.
Dúvida aqui? Não. Não. Agora é o seguinte. Acho que amanhã a gente vai continuar, tá? Já falta 2 minutos, vou deixar para amanhã, então. Amanhã, então assim, amanhã a professora vai falar um pouquinho sobre fração equivalente, tá? Amanhã na próxima. Eu sei que tá um pouquinho puxado aqui, questão de um monte de informação sobre fração. Essa fração que você colocou é que nome mesmo? Oi? Essa fração